O Segré, ele traz um vídeo muito interessante, que foi um recorte lá da Auriverde Brasil, que era a Auriverde Bauru, antiga Jovem Pan Bauru. O Pitoli trouxe um cenário onde foi aplicado, o Segré explica direitinho o que querem fazer aqui nesse país. O Segré é um argentino, né? Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan, admiro muito o trabalho dele, assim como admiro o trabalho do Pitoli. E em um vídeo muito curto na sua rede social, ele traduziu o que vai acontecer nesse país aqui sem que a oposição volte ao poder. Se deixar na mão do Moraes esse país, olha o que vai acontecer nas nossas vidas aqui. Se você não concorda, fica à vontade aí no chat. Vão se inscrevendo que a gente está quase batendo a meta, hein? Publicou nas redes, eu vou lá, pego das redes sociais do Segré para colocar aqui a participação desse querido para você. Né? Tá lá nas redes do Segré? Aliás, já está nas redes do Segré? Segré.Gustavo no Instagram ou Segré Gustavo no X. Publicou lá, eu trago aqui. Para, Segré. Muitas vezes, pela minha atividade jornalística, algumas pessoas me perguntam como funciona o socialismo. Gustavo, defina o socialismo. Eu poderia apelar a definir através de alguma questão bibliográfica ou acadêmica, mas eu gosto sempre de coisas práticas. Então, vou compartilhar com você a melhor definição de socialismo que eu já vi, li e ouvi na história. E se você gostar, compartilha também, sobretudo com aquele teu amigo canhoteiro que defende o socialismo. Essa história é uma fábula que involucra o Stalin e uma galinha. Quando os assessores de Stalin perguntaram para ele, Stalin, como funciona o socialismo? O Stalin pegou uma galinha e começou a depenar a galinha. Pena por pena, ele foi tirando da galinha, a galinha com uma dor terrível, querendo fugir do Stalin, mas ele estava presa nas mãos do Stalin. Quando terminou de depenar a galinha estava desesperada de dor. Stalin pegou um pouco de milho, colocou na sua mão, e a galinha, em lugar de ir embora, começou a comer da mão do Stalin. Stalin foi mais longe. Pegou o milho e foi jogando o milho pelo chão, na sala em que eles estavam. E a galinha atrás dele, comendo dessas migalhas que Stalin estava jogando no chão. Quando deu a volta na sala inteira, e a galinha atrás dele, Stalin confrontou os assessores e falou, vocês entenderam como funciona o socialismo? E todos eles começaram a se olhar um com o outro, mas não encontravam uma definição. Aí Stalin falou então, o socialismo funciona exatamente como eu acabei de fazer com a galinha. Não importa a dor que eu possa impor a meu povo, se eu consigo que ele dependa das minhas migalhas, ele vai continuar me acompanhando e, sobretudo, vai continuar me votando. Essa é a trampa socialista. Então, quando alguém te perguntar como funciona o socialismo, conta a fábula de Stalin e a galinha. E se puder, manda esse vídeo para teu amigo canhoteiro, para ele ver que ninguém mais engole a narrativa de que o socialismo termina com os pobres e com a pobreza. A única forma de terminar com a pobreza é gerando emprego, não ajuda social. Esse emprego é provisto por um modelo capitalista em termos econômicos. Então, quando você quiser algum modelo que possa acabar com a pobreza, não vote socialismo. Eles buscam a dependência eleitoral para que, com a narrativa de terminar com a pobreza, os pobres continuem votando neles. Lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. Meu nome é Gustavo Segré e eu te conto tudo isso porque no que diz respeito ao Brasil, ainda dá tempo. Cara, que sensacional isso, não? Profundo, não é? Você que tem dúvida, então, quando você estiver num debate com o cara de esquerda, que está falando que isso aqui tá bom, que é o que eu sempre falo, não é possível que isso aqui seja o auge do nosso país. Eu tô com 44 anos e eu só vi esse país patinar. Só vi esse país patinar. A única coisa de bom que foi feita aqui foi por um cara da esquerda, assim, eu reconheço, foi o Fernando Henrique Cardoso. Mas não era uma esquerda sindicalizada como é a que é hoje. O Fernando Henrique não tentou aprisionar todo mundo em programas de governo, como é o que está acontecendo. É o pé de meia, que é um suborno para os estudantes. É esse Bolsa Família aí, que tem um monte de madame pegando e o governo não está vendo.
Eu mesmo presenciei pessoas com unha em gel. Unha em gel é caríssimo. A minha esposa, que trabalha, não faz unha em gel. E a pessoa pegando Bolsa Família para andar de unha em gel, desfilando na minha cara. Então é um programa furado, fraudado. E é justamente isso. E eu vou dar um outro exemplo, que é o que aconteceu na Venezuela, por exemplo. O governo não gera riqueza, tá? O governo, ele pensa que ele gera riqueza. O governo Lula, ele acha que ele gera riqueza. Sabe como ele gera riqueza? Taxade. Taxando tudo, taxa tudo, taxa tudo. Então é justamente o que foi feito na Venezuela. Ferra as empresas grandes, que são as geradoras de riqueza, e não são os vilões, são os heróis. Porque os heróis geram riqueza e geram emprego. É o que o Segré falou. Se você concorda com o Segré, se inscreva nesse canal que você vai ouvir muito sobre isso aqui. Então lá na Venezuela as empresas estavam dominando, o governo chegou e falou: ah, só vocês querem ganhar aqui? Tributo, tributo, As empresas foram caindo. Ninguém aguenta o governo contra. Aí o governo foi se apropriando das empresas. Viraram estatais. Por isso que quando eu falo, você acha que a privatização é ruim, então você concorda com a esquerda. A privatização gera melhor administração das empresas e gera geração de emprego e geração de riqueza. O país que gera riqueza, obviamente, tem um governo sadio também, porque vai arrecadar mais tributos. Mas o governo atual do Brasil e o governo lá da Venezuela acabaram com essas empresas geradoras de riqueza em detrimento de querer dominar a população. Então, depenou a galinha, como o Stalin fez, e depois começou a dar migalhas. Sabe quanto custa o salário, quanto vale o salário mínimo na Venezuela? Quanto recebem o venezuelano? Quem sabe aí? Põe no chat aí. Eu falo para vocês. $3 é o salário. Mas o governo te dá $100 por mês para você não trabalhar. O que é isso? Aprisionamento, alienação política, para ter voto de cabresto. Se a gente não votar no Maduro, a gente perde os $100 e vamos ter que trabalhar. E a gente não é capaz mais de trabalhar. Sabe aquele passarinho que fica muito tempo na gaiola, atrofia a asa? Ele não tem confiança para voar? Foi isso que foi feito com o povo lá da Venezuela. E os que não estão com a asa atrofiada buscam exílio no Brasil, buscam asilo no Brasil, vem para cá, sai de lá porque não aguenta.